Por que é importante que o motorista saiba identificar placas de indicação rapidamente? Placas de indicação são aquelas que indicam locais, sentidos, distâncias, serviços oferecidos às margens da via, posto de combustível, borracharia, abastecimento, hotel, restaurante, por aí vai. E outros atrativos turísticos, você está procurando uma praça que é um atrativo turístico, uma igreja, um museu, um teatro, são aquelas placas marrons. Então é importante que o motorista conheça para quê? Para ele se orientar melhor, evitar de ficar rodando igual barata tonta, ficar parando no trânsito para pedir informação. Ah, professor, mas hoje em dia tem GPS. Pois é, mas as placas também ajudam, né? Porque reduzem o consumo de combustível? Elas não reduzem, elas evitam que você gaste combustível desnecessariamente, né? Mas reduzir não. Porque substitui os mapas? Não substitui. Você pode continuar usando o mapa aí, o GPS hoje em dia, né? Mas porque evitam multas? Não, elas também não evitam você de tomar multa. Se fizer uma besteira, você vai tomar multa. Porque ajudam na tomada de decisões? Isso, decidir para onde que eu vou, qual rua eu entro, sem distrações perigosas, que às vezes a pessoa perdida, ele entra aqui, ali onde que é a rua? Sabe como é que é, né? Letra D de dado a resposta. O motorista vê a placa marrom com o símbolo de patrimônio natural. Essa placa aqui. O que isso representa? Se estivesse perguntando o significado, aqui já estaria dado, né? Esse aqui é o significado dessa placa, patrimônio natural. Mas não foi. Perguntou o que isso representa. Via com obras? Não, né? Proibição? Não. Quem proíbe são placas de regulamentação com tarja proibitiva. Eu vou falar tanto isso que você vai acabar decorando, hein? Atrativo ambiental ou paisagismo? Falou atrativo, já me chama a atenção, porque essas placas marrons são placas de atrativos turísticos. Ou seria risco de queda de barreira? Quem alerta sobre risco são as placas amarelas. Guarde isso. Placas amarelas alertam sobre riscos. Então não é letra C mesmo, confirmada a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Parar o veículo sobre a faixa de pedestre para embarque é o quê? Parar, gente, tem que ser para embarque. Tem que ser. A parada, ela é caracterizada por isso, pelo tempo e a finalidade de embarcar ou desembarcar alguém. Então não precisaria nem escrever embarque aqui, né, seu Detran? Então parou o veículo sobre a faixa de pedestres. E aqui está dizendo, reforçando, para embarque. É o quê? Permitido se o motor estiver ligado? Não pode. Isso é uma infração de trânsito, tá? Você parar o veículo sobre a faixa de pedestre ali para embarcar ou desembarcar pessoas é infração leve. É proibido e perigoso e obriga o pedestre a desviar para a via. Ele sai da faixa de pedestre e vai para a pista. É verdade. Isso aqui pode ser a resposta. É permitido se o passageiro for criança. Não é permitido. É permitido só por 1 minuto. Só é casca de banana. E aqui, se você perceber, dá para aplicar a técnica da ovelha negra. Permitido, 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 proibido. Só uma que é diferentona. Quando tem uma diferentona, a gente chama de ovelha negra. Quando tem uma ovelha negra nas alternativas, é 80% de chance dela ser a resposta. E nesse caso, ela é a resposta, tá vendo? Por isso que eu vou ensinando esses macetes. Se porventura você ficar em dúvida aqui, aplica as técnicas, os macetes, permitido, 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 só uma proibido. Tem uma ovelha negra aqui, 80% de chance dela ser a resposta. E ela é a resposta. Recusar o bafômetro gera quais efeitos? Olha, tá tendo lá uma blitz da lei seca que o cara recusou. Falou, não vou soprar não. Até porque ele bebeu, ou ainda que não tenha bebido, tá? Mas se ele recusar, ele vai ser punido. E as punições são as mesmas aplicadas àquela pessoa que bebeu e dirigiu. Ele vai tomar uma multa gravíssima vezes 10. Vamos colocar aqui, multa vezes 10. E vai ter uma suspensão da CNH por 12 meses. Isso aqui, querido, aplica tanto para quem for pego no bafômetro, quanto para quem se recusar a soprar o bafômetro. Ah, mas eu não sou obrigado a constituir prova contra mim mesmo. Tudo bem, então não sopra o bafômetro. Só que o Código de Trânsito tem o artigo 165A,
que diz que se você se recusar a sua probafômetro, você não está constituindo prova contra você não, mas isso é infração de trânsito e as punições são as mesmas. Viu aí? Apenas é casca de banana. Mesmas penalidades administrativas de dirigir sob influência de álcool. Acabei de falar, multa vezes 10 e suspensão por 12 meses. B de bola. Ó, nenhum é casca de banana, só é casca de banana. Tá vendo como é que dá para ir aplicando os macetes? B de bola, hein? Léo recebe uma multa e decide pagar logo no início, porque leu que isso é vantajoso. Qual é o benefício da ação? Que ação? Desse ato. O benefício dele ter pago isso, essa multa imediatamente. Até 40% de desconto? Sim, existe essa possibilidade. Eu vou explicar isso aqui. Parcelamento automático? Não. Perdão total da multa? Quem dera. Aumento de prazo? Também não. Essa aqui é a alternativa certa, porque se você pagar até o vencimento, você paga apenas 80% do valor da multa. Quem pagou apenas 80% do valor da multa teve um desconto de quanto? 20%. Professor, mas aí falou 40%, não, falou até 40%. Ele começa em 20%, mas pode ser 40% também de desconto. Quando é que ele tem até 40% de desconto? Quando ele aderiu ao sistema de notificação eletrônica, que é ir lá no aplicativo da carteira digital dele e marcar lá, eu quero ser notificado, notificado eletronicamente. Não precisa ficar mandando aquelas cartinhas do correio para mim, não. Quando eu cometer uma multa, manda para mim pela carteira digital. Se você faz essa adesão, se você aceita isso lá no aplicativo, você já pode ganhar 40%. E ainda tem mais uma outra coisa. Para você ganhar esse 40%, tem que estar aderido ao sistema de notificação eletrônica e tem que abrir mão do recurso. Quando você receber o aviso lá, você fala, não, eu não quero recorrer, não vou defender, não, já vou pagar. Aí você ganha 40%. Então, quando fala até 40%, porque pode ser 20% ou pode ser 40%, a depender do caso. Letra A resposta. É permitido estacionar o veículo em sentido contrário ao fluxo? Sentido contrário ao fluxo é contramão, né, gente? Pode estacionar na contramão? Claro que não, né? Aqui ainda fala, ainda que esteja corretamente alinhada a calçada, tudo bonitinho, ó. Sim, desde que seja durante a noite. Não, não é sim. Já vou até eliminar esses dois sim aqui de uma vez, porque não faz sentido. Não e não. Tem que ser uma dessas duas. Não é uma infração de trânsito média, pois pode confundir outros condutores. Pode confundir outros condutores, concordo. Mas será que é média? A dúvida está aqui, né? Não, mas é considerado apenas uma infração leve. Aí ajudou a gente, porque o apenas é uma casca de banana. Quem estuda comigo sabe quais são as 20 cascas de banana que caem nas provas do Detran. Você vai decorar essas 20 cascas de banana, toda vez que caiu uma você vai eliminar. Sobrou então B de bola. Valeu, né? Tá aí, confirmada a resposta. Via arterial e via coletora, qual a principal diferença para o condutor? Se você tem dificuldade em guardar esses nomes de vias assim, você vai fazer o seguinte, guarde essa frase, anote ela aí, ó. Tem alguém chupando laranja. Chupando é com C, não é com X não, tá, gente? Tem alguém chupando laranja. E na frente de cada letra dessa, você vai colocar as velocidades. Ó, começa em 80 e vai caindo de 20 em 20. Ó, caiu para 60, caiu para 40. E na última só que cai só 10, caiu para 30. E se você observar, esse tem alguém chupando laranja, são as iniciais dos nomes das vias. Ó, trânsito rápido, arterial, coletora e local. Viu? Aí eu venho aqui, ó, arterial. Já achei a ela aqui, ó. Qual que é a velocidade da arterial? 60. Então, já vou colocar aqui, ó, 60 por hora. Coletora, começa com a letra C. Olha ela aqui, ó. Qual que é a velocidade dela? 40. Anotou esse macete? Não? Então, anota, porque ele é muito útil, tá? E aí, com essas informações, a gente já sabe que a via arterial, a velocidade dela é maior. A via coletora, a velocidade é menor. Isso já vai ajudar a gente. Quer ver, ó? A via coletora é mais rápida. É mais rápida? Olha aqui, ó. Coletora 40, arterial 60. Não, ela não é mais rápida. Na arterial, a velocidade é maior, 60 km por hora. Ok, confirmou. E há grande fluxo, realmente, nas vias arteriais, que lembram artérias, onde há grande fluxo de sangue, também há grande fluxo de veículos, tá? E elas são, inclusive, controladas por semáforo, porque é muito carro mesmo. Na coletora, a velocidade é de 40. Bateu de novo, ó, coletora 40. Ó.
E ela distribui o trânsito para as vias locais. Vias locais são vias de bairros. Se você for olhar aqui, ó, local, a letra L, ó, essas locais aqui, a velocidade dela é 30, a velocidade cai mais ainda, que é quando entra em bairro, tá vendo? Então essa B aqui tá tudo certinho. Vamos ver a outra. A via arterial é via rural. Não é via rural. Via rural é rodovia e estrada, tá? As duas são iguais. Não são iguais. Então vou eliminar aqui, eliminar aqui, eliminar aqui. Ficamos mesmo com a letra B de bola. Sobre embarque e desembarque em frente à escola, qual é o comportamento correto? Escola é sempre um problema, né? Os pais param do jeito que dá, no meio da rua, assim de faixa de pedestre, assim de calçado, mas é errado, tá, gente? Usar os locais indicados pela sinalização e nunca parar em fila dupla. Isso aqui parece estar certo, né? Bloquear a garagem do vizinho por no máximo 5 minutos. Não pode. Parar em qualquer lugar. Qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser errada. Estacionar sobre a faixa, pois é mais perto. Sobre a faixa de pedestre? Até porque embarque e desembarque não é estacionar, é parar, né? Tem 2 erros aqui nessa alternativa. Letra A, essa é a resposta. Durante uma chuva intensa em uma rodovia de pista simples, o motorista aciona o farol alto. Olha, eu estou numa rodovia. Aliás, independentemente se é rodovia, pode ser até dentro de perímetro urbano, tá? Começou a chover, cadê a chuva aqui, ó? Chuva. Começou a chover, e não precisa ser chuva intensa também, não é qualquer chuva. Rodovia ou outra via, chuva intensa ou chuva mansa, acendeu o farol, beleza. Agora o farol alto, para enxergar melhor, essa atitude é o quê? Está incorreta. Vamos lá, ó. Aqui está falando, ó, aceitável, correta, obrigatória. Aqui está dizendo que é incorreta. É a ovelha negra, né? Tá todo mundo aqui dizendo que é isso mesmo, tá certo, é aceitável, é obrigatório. Só uma falando, não pode. Quando você perceber que só tem uma diferentona, a gente chama ela de ovelha negra. O-N, ovelha negra. E onde tem a ovelha negra, cara, é 80% de chance dela ser a resposta. Vamos ler? Está incorreta, pois o farol alto ofusca a visão dos outros condutores. Exatamente. Atrapalha os outros, né? E aumenta o risco de sinistro, acidente. Letra A, essa é a resposta. Qual é a relação entre normas do Código de Trânsito Brasileiro? Fala, relação. Qual é a relação entre as normas do CTB e a preservação da vida? A relação é toda, né? Porque quem respeita as normas preserva vidas. As regras organizam a convivência. Realmente, organizam. Tem direitos e deveres. E reduzem riscos e conflitos. Reduzem, concordo. Tem lugar que eles colocam que evitam. Não evita, não. Às vezes não evita. Tem a norma e não evita. Mas reduzir, reduz. Então, letra A pode ser a resposta. As regras atrapalham o trânsito? Não. Pelo contrário, elas organizam, né? A gente viu aqui, ó. As regras servem apenas em rodovia? Apenas é o quê? Casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. As regras existem só para multar? Só também é casca de banana. Professor, o que são essas cascas de banana? São 20 palavras que eu descobri entre as questões do Detran, que 90% das vezes que aquela palavra aparecer na alternativa, ela é falsa. Apenas, só, nunca, sempre, jamais, unicamente, exclusivamente. São 20. Quer aprender todas? Vem estudar com a gente. Letra A aí a resposta.